reverendo diácono, amados irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas mídias digitais da nossa paróquia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, iniciamos um novo ano e a Igreja nos convida a, neste dia, confiá-lo e a especial proteção de Nossa Senhora, que hoje nos faz invocar com o seu título, que é considerado mais antigo e também importante, né? Maria, Mãe de Deus. E ainda, queridos, envolvidos, né, pelo Espírito, né, do Natal, no qual nós podemos contemplar, né, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos com estes mesmos sentimentos a maternidade divina da Virgem Maria. Queridos, o dogma que declara a verdade de fé que Maria é mãe de Deus, ele foi proclamado em 431, né, no Concílio de Éfeso. Maria, ela recebeu o nome de Theotokos, uma palavra grega que quer dizer exatamente mãe de Deus, não é? Mas vale ressaltar que o título de mãe de Deus, atribuído à Virgem Maria, ele já aparece nos textos cristãos desde o início do século III, não é? E não somente após a proclamação do dogma, não é, de Maria, Mãe de Deus. Por exemplo, tem uma oração, todos nós conhecemos, acredito eu, é uma das opções que nós rezamos todos os dias na oração das completas, que diz o seguinte: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Essa oração ela foi encontrada no século III. Então, já no século III, os cristãos se dirigiam à Virgem Maria e a chamavam de Mãe de Deus, né? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Não é? Porque houve então, queridos, a necessidade de proclamar solenemente a maternidade divina da Virgem Maria. Pois bem, Nestório, que era um monge antioqueno, que foi elevado à cátedra de Constantinopla em 428, em suas primeiras homilias, queridos, ele ensinava para os seus interlocutores, para o seu público, né, que Maria não podia ser definida como Theotokos, como mãe de Deus, e sim Christotokos, mãe de Cristo, né, mãe de Cristo. Pois bem, por causa dessa heresia, né, que Nestório estava divulgando entre os cristãos, houve-se a necessidade de uma correção, né, de uma advertência. Então, São Cirilo de Alexandria manda algumas cartas, foram 3 cartas para Nestório, falando: olha, você precisa, né, retirar o que você está dizendo a respeito da Virgem Maria, né? Maria é mãe de Deus e não somente mãe de Cristo. Porque qual o problema? Nestório dizia que era impossível que a criatura fosse mãe da divindade. Logo, Maria não podia, segundo Nestório, ser mãe de Deus, e sim mãe da humanidade de Cristo. Por isso, Christotokos, entenderam? Então, Maria, para ele, era mãe do Cristo enquanto homem, e não do Cristo enquanto Deus, não é? Enquanto Deus. Então, ele foi advertido, né, através das cartas pelo patriarca de Alexandria, e ele se recusou a admitir o título Theotokos para Maria Santíssima. E foi aí que, em 431, o imperador Teodósio II convocou para Éfeso, né, o 3º concílio ecumênico, a fim de solucionar aquele grave problema outrora provocado por Nestório, não é? Porque ele começou a difundir esse pensamento, essa heresia, e atraiu para si muitos seguidores, que também começaram a divulgar, a propagar
né, esse ensinamento errôneo e herético a respeito da figura, né, e da maternidade de Nossa Senhora. Por isso, houve a necessidade de se convocar esse terceiro concílio ecumênico, né? Então, queridos, para tudo se tem um motivo, né? Todos os concílios que foram realizados na igreja, né, foi por causa de uma situação extraordinária que aconteceu, e para resolver, convoca-se a igreja, né, os padres conciliares, e vamos dar um basta nisso, vamos resolver, né, porque a igreja não é casa da mãe Joana, então vamos manter uma ordem, e existe uma doutrina, uma verdade, e essa verdade ela precisa ser defendida, precisa ser de fato preservada, e a igreja sempre preocupou-se. Então essa foram uma das heresias, né, que apareceram no seio da igreja. Imagina quantas e quantas outras, né, surgiram, e a igreja teve que combater, né, teve que enfrentar, né, para que não fossem confundidos os corações e as mentes dos nossos irmãos, né? Então, queridos, é exatamente por esse motivo, né, que proclamou-se solenemente o dogma da maternidade divina da Virgem Maria. E para esse dia, queridos, a liturgia da palavra nos apresenta como primeira leitura a solene bênção, né, que os sacerdotes eles pronunciavam sobre os israelitas nas grandes festas religiosas, marcada, né, precisamente pelo nome do Senhor, né, que é repetido inclusive por 3 vezes na oração, conforme nós ouvimos na primeira leitura. Ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz. Né? Então esta é a oração, uma bênção dada por Deus através de Moisés a Arão e aos seus filhos, ou seja, aos sacerdotes, né, do povo de Israel. E é um tríplice voto, como nós vimos, cheio de luz, né, que brota dessa proteção, dessa repetição, né, do nome de Deus e também da imagem, né, do seu rosto. Quando ele diz: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Queridos, essa bênção que nós ouvimos na primeira leitura, ela evoca, não é, a riqueza de graça e também de paz que o Criador, né, concede a cada um de nós, né, que é sinal da sua bondade, da sua benevolência, né, da sua compaixão por cada um de nós. E nesse primeiro dia do ano, né, pedimos ao Senhor que nos abençoe e também nos conceda a paz, né? Nos conceda a paz. É verdade, todos nós, né, desejamos viver a paz, né? Viver em paz, mas estamos falando da paz verdadeira, não é? Que é justamente a paz anunciada, por exemplo, pelos anjos na noite de Natal, né? Que é uma paz que, antes de tudo, um dom divino, não é? Que deve ser implorada constantemente e todos os dias por cada um de nós. E aqui a paz não é somente a ausência de guerra, né? Mas uma paz como serenidade espiritual, né? Uma paz de espírito também que nós precisamos. Não é claro, a paz enquanto ausência de guerra, sem sombra de dúvidas, e também essa serenidade espiritual, essa paz de espírito que nós de fato precisamos, não é? Para poder enfrentarmos as adversidades da vida, para enfrentarmos com paciência, né, aquilo que nos é apresentado nessa peregrinação rumo aos céus, rumo a Jerusalém celeste. Queridos, já o texto evangélico de hoje, segundo Lucas, ele narra o nascimento de Jesus e as circunstâncias, né, que o acompanharam. Nesse contexto, o anúncio do anjo aos pastores, nesse contexto está o anúncio do anjo, né, aos pastores daquela região, que estavam pastoreando o seu rebanho, e ao mesmo tempo também indica os sinais para que eles possam, né, chegando no estábulo em Belém, para que eles possam reconhecer a criança, não é? A criança. Enfim, os pastores, eles constatam essa realidade, porque eles vão, né, eles
e encontram, né? Eles fazem a experiência de encontro com Deus, né? Na pessoa de um menino, né? Um pequeno recém-nascido, deitado numa manjedoura, como nos atesta as Sagradas Escrituras. E os pastores, a partir daquele momento, passam a ser os primeiros anunciadores do nascimento de Jesus, né? Porque a experiência que tiveram de encontro com o menino Deus, né, fez com que eles também saíssem e anunciassem essa novidade. E segundo o Evangelho, a mensagem anunciada pelos pastores enchia o coração, né, e os ouvintes também de admiração, né, por saberem, por tomarem conhecimento de que havia nascido o Salvador. Interessante, porque esses pastores que eram considerados impuros e também de reputação duvidosa, foram os primeiros, né, a propagar o nascimento do Salvador, né? Foram os primeiros a anunciar que o menino Deus havia nascido lá na gruta, em Belém, né? Então, Deus usa, né, usa da fragilidade daqueles homens que não eram muito bem vistos na sociedade judaica, para que eles anunciassem a vinda, a chegada do Messias, né? Deus e os seus desígnios, não é verdade? Deus e os seus desígnios, né? Basta olhar também para cada um de nós, né? O tanto que somos infiéis, e apesar da nossa fragilidade humana, Ele nos usa, né? Ele faz de nós instrumentos seus, instrumento de salvação, instrumento de santificação na vida dos nossos irmãos e irmãs. E a passagem do Evangelho, queridos, ela termina com uma menção à circuncisão de Jesus, não é? E como de fato a Virgem Maria, como qualquer mulher judia, ela era fiel à lei, não é? Ela era fiel, fidedigna, ela leva o seu filho, né, até o templo para que se cumpra a lei da circuncisão, não é? E conforme a lei de Moisés, 8 dias após o nascimento, o menino ele devia ser, não é, circuncidado, e naquele momento lhe era dado o nome. Só que com Jesus aconteceu um pouco diferente, porque no anúncio, o anjo Gabriel já havia revelado, né, para Maria, o anjo Gabriel já havia revelado para Maria qual seria o nome do menino. Jesus é o seu nome, não é? Então, queridos, aquele nome que Deus já tinha estabelecido antes mesmo de que Jesus fosse concebido, né, lhe é dado oficialmente no momento, né, da circuncisão. E isto, né, marca definitivamente a identidade, né, de Maria, ou seja, ela é a mãe de Jesus, não é? Ela é a mãe do Salvador, ela é a mãe do Salvador. Inclusive, Jesus, em hebraico, né, significa Deus salva, né? Então, a Virgem Maria, por esse motivo a igreja afirma categoricamente que Maria é, de fato, a Theotokos, porque ela é mãe do Verbo encarnado, ela é mãe de Deus, não é somente mãe da humanidade de Cristo, né? Porque em Jesus existe a natureza humana e divina, existe o que nós chamamos na teologia de união hipostática, não é? Duas naturezas, uma única pessoa. Então, não tem como Maria ser apenas mãe da humanidade, porque foi gerado no ventre dela o Filho de Deus. Foi gerado no seu ventre, por obra do Espírito Santo, também a divindade, né? Também a divindade. Então, não tem mistério, gente, não tem. Eu não sei por que cargas d'água Nestório inventou essa conversa, essa história, né? Parece que estava, não sei, né? Estava sem nada para fazer, sem missa para celebrar, né? Estava sem trabalho no mosteiro, e ele resolveu criar esse problemão, né? Mas aí, como a igreja é muito sábia, é conduzida pelo Espírito Santo, e temos, graças a Deus, muitos e santos pastores e padres da igreja, né? Ele ficou lá no cantinho dele, né? E essa heresia não foi difundida. E aqui estamos nós, neste dia especial, honrando, venerando a Mãe de Deus, que é também a nossa mãe, não é verdade? Que também é a nossa mãe. É uma grande graça, um grande privilégio que o Senhor nos concede, né? Já no Evangelho, inclusive na cruz, né? Quando Jesus está lá pendurado, né? Nos seus últimos momentos, que está lá
a Virgem Maria e São João, ele olha para Maria e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Olha para o discípulo que ele amava e diz: filho, eis aí a tua mãe. E na figura de João estamos cada um de nós. Está a figura da igreja. Então, Maria é mãe de Cristo, mãe de Deus, mas também é nossa mãe, porque foi nos dado como presente pelo próprio Cristo Jesus. Não é? Pelo próprio Cristo Jesus. E existem muitas e muitas justificativas que realmente nos fazem compreender, não é, que Maria é a mãe de Deus e é também a nossa mãe. Uma vez que Maria é mãe da cabeça da igreja, que é Cristo, ela também é mãe do corpo. Quem é o corpo da igreja? Quem é? Somos nós. Nós somos o corpo místico de Cristo. Não tem como Maria ser mãe apenas da cabeça do corpo. Não, ela é mãe do corpo por cabeça e corpo. Então ela é nossa mãe também. É mãe de Deus e mãe da igreja, nossa mãe. A quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos suplicar a sua intercessão. E aqui é importante entender que toda graça, que todo milagre que nos é concedido não é operado por Maria, mas ela é a nossa fiel intercessora. E o que ela fez nas bodas de Caná, diante da necessidade dos noivos que se veem, né, em apuros, o vinho estava acabando e ela, né, como uma mãe atenciosa, uma mulher atenciosa, e percebe que está rolando alguma coisa muito estranha, ela imediatamente recorre a Jesus, porque ela sabia do poder, ela sabia que havia gerado no seu ventre o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, né? E por isso ela pede, né? Por isso ela pede. Tem aquele diálogo entre mãe e filho. Jesus parece que, né, ainda não é chegada a minha hora, mas ela diz assim: olha, deixa comigo, né? Vamos lá, traga aqui as talhas, façam tudo o que ele disser, né? E Jesus transforma aquela água em vinho, né? É assim também que a Virgem Maria faz com cada um de nós. Quando nós nos colocamos na sua presença, reconhecemos a sua grandeza, a sua importância, a sua missão, né? E entregamos a ela as nossas necessidades, ela como mãe, ela apresenta ao seu filho, né? Apresenta a nossa dor, apresenta o nosso sofrimento, apresenta as nossas angústias, apresenta os nossos medos, ela apresenta as nossas necessidades. É? Apresenta as nossas necessidades. E nós bem sabemos que se Cristo atendeu, naquela ocasião, naquela circunstância, o pedido da Virgem Maria, não seria diferente, gente, quando a Virgem Maria também nos apresenta e apresenta a nossa necessidade a Jesus também nesses dias. Concordam comigo? Até porque estamos falando do mesmo Cristo e da mesma Virgem Maria. Não existe diferença. Não é? Então, por isso não nos cansemos de recorrer à proteção, à intercessão, não é? Ela foi nos dada como mãe, intercessora, queridos. Então, não podemos jamais deixar de lado aquela que o próprio Jesus nos deu, não é, como presente. Eu falava ontem, inclusive, não é, que nós não somos órfãos de mãe, não é verdade? Nós temos um pai, mas também temos uma mãe. Temos uma mãe, não é? E qual é a mãe que vê o seu filho sofrendo, necessitado, que vai cruzar os braços e esquecer e desprezar, né? Não, ela, como uma boa mãe, ela sabe do que precisamos. Então, peçamos nessa Eucaristia para que a Virgem Maria, né, mãe de Deus e também dos homens, que ela interceda por todos nós e apresente o nosso coração, apresente a nossa família, apresente também ao Senhor Jesus este ano que se inicia, todos os nossos projetos, né, todos os nossos sonhos, né, os nossos empreendimentos, as nossas lutas, os nossos desafios, que ela caminhe lado a lado conosco, sempre nos apontando o Cristo, nos conduzindo com segurança ao encontro do seu Filho Jesus. E que a exemplo dela, né, nós possamos também corresponder com fidelidade e santidade à vontade do Senhor em nossas vidas. Né? Até aqui, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos ajudou, com certeza continuará nos auxiliando, nos ajudando, né? Continuará nos ajudando. E não é diferente também com a presença e intercessão da Santíssima Virgem Maria. Até aqui ela tem intercedido por nós e certamente continuará intercedendo, né, para que nós alcancemos os céus, a eternidade feliz, né, a vida eterna. Então, confiemos a ela
tudo o que temos, tudo o que somos, não é? Não tenhamos medo, não é? Mas veneremos e amemos, não é? Aquela que, graças ao seu sim, a sua generosidade a Deus, não é? Nos concedeu a salvação e a redenção eterna, não é? Por isso, tudo que nós fazemos em relação à Virgem Maria, toda a nossa piedade, toda a nossa devoção é muito pouco diante daquilo que ela representa para nós, não é? Maria não é uma mulher qualquer. Muitos irmãos separados, não é? Que dizem, porque Maria é uma mulher qualquer. Maria não é uma mulher qualquer. Se Maria é uma mulher qualquer, então por que Deus não te escolheu para ser a mãe do filho dele? Tem sentido, né? Maria é uma mulher santa, imaculada, preservada do pecado, predestinada à maternidade divina. Não é verdade? Ela foi escolhida, gente. Maria foi redimida por antecipação, não é? Nela não existe culpa, não existe mácula, não existe pecado. Então Maria não é uma mulher qualquer. Maria é a mãe de Deus, não é? Então, vamos com calma. Maria é a mãe de Deus, nossa mãe, nossa intercessora, não é? Nossa protetora, que cuida, que nos protege, que nos guarda todos os dias, não é? Sempre que nós recorremos e imploramos, né? E pedimos que ela nos acompanhe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.